É isso aí, estamos aqui com o casal. Isso mesmo. Bem-vindo, Alain, bem-vindo, Luísa. Obrigado. Contar um pouquinho da história deles pra nós aqui, né? Contar um pouquinho, como é que vocês se conheceram? Conta um pouquinho dessa história aí, se conheceram aonde, como é que é isso? Tem quanto tempo de casados, melhor dizendo? 7 anos e meio. Já isso tudo, homem? Isso tudo. 7 anos, o tempo passa, né? Passa. E a gente De tem... relacionamento total vai dar quase 9, né? A gente casou com 1 ano e 8 meses, entre namoro, noivado. São quase 9 anos juntos. Isso. Onde vocês se conheceram? Na igreja. Na igreja. Na verdade, assim, eu já era líder, o Alan também. A gente sempre se via, mas nunca teve nenhum interesse de nenhuma das partes. Até que o Bispo Rafael e a Bispa Elis casaram e nos chamaram para ser padrinhos juntos. E ali na... Você se aproveitou, Ela né, pegou na legal? minha mão, ela apaixonou. Essa é a versão dele, né? Ela pegou assim, já... Santo casamento, Você que santo te convite, fala. hein? Na verdade, essa é a versão dele, porque eu tinha feito um compromisso comigo de ficar durante 9 meses sem conhecer ninguém, sem me relacionar, quieta no meu canto. Aí eu apareci, ela mudou de ideia. Não, aí... Aí ele apareceu, entrou comigo, ficou apaixonado, né? Isso tinha quantos tempos dos 9 meses? No início. Não, No a gente início. nem se conhecia ainda, No nada. início. Só se conhecia na igreja, assim, se cumprimentar e tudo. E Você vocês quer- já estavam na igreja há muito tempo? Sim, essa época eu tava com uns 20 anos, eu me converti com 12 anos. Ah, mas aqui na Sara. Aqui na Sara Nazaré. Muito tempo você, ela? Eu tinha 4 anos já de igreja. Ah, muito tempo já. Aí ele ficou me esperando, me aguardando. Quanto 9 tempo? meses? 9 meses de propósito? 9 meses. Mas e aí, nesse tempo todo, vocês trocavam Bispa. telefone, saíram? Como é que foi isso? Na verdade, assim, quando eu fiquei sabendo que ela estava com esse propósito, na época eu conversei com o meu pastor, né? Eu falei, ó, pastor, não vou ficar alimentando nada não, vou ficar na minha, deixa ela terminar esse tempo, esse período dela aí, e depois a gente conversa. Isso. E o meu propósito não era de não namorar ou de não sair com alguém, era de não me envolver emocionalmente. Então eu falei, eu não vou pensar em ninguém. Então quando ele surgiu, aí eu falei, opa. E aí eu parei de pensar nele, não queria, as circunstâncias às vezes provocavam da gente estar junto, eu não estava perto, a gente cortou totalmente. E com muita paz no coração, né? Muito tranquilo, muito em paz de que... Isso foi mais ou menos em março. Aí quando a gente ficou tranquilo, cada um pro seu lado, quando foi em julho, teve um evento da igreja, uma celebração, e eu não consegui ser liberado do trabalho. Então eu ia nos intervalos de almoço, do trabalho. Quando eu cheguei lá nesse intervalo, ela estava na porta do evento, vendendo comida, descabelada, suja, mas naquela disposição. Aí eu bati o olho Você assim. olhou pra ela, você olhou... Olhei pra líder. situação, pra líder, pra mulher de Deus que tava ali. Eu falei, é ela. Na hora deu um negócio assim muito certo dentro de mim que era ela. Quer dizer, Aí ela eu- não estava arrumada. Não. Que interessante, né? Pelo contrário, tava totalmente bagunçada. Pelo contrário. Totalmente ao contrário. Aí eu entrei, só cumprimentei Mas a ela. atitude dela que Foi. chamou atenção. Chamou atenção. Nesse mesmo dia à noite, tinha uns amigos meus do Rio de Janeiro, da igreja da Sara de lá, que estavam aqui, estavam até hospedados lá em casa. Aí eu passando com eles assim, e ela tava também. Aí eu mostrei pra eles assim, ó, tá vendo aquela menina ali? Aí eles, o que que tem? Eu falei, eu vou casar com ela. Aí os caras, mas tu já tá namorando? Você nem falou nada? Eu falei, não, nem ela sabe ainda. Pronto, ficou nisso. Porque é coisa de menino, né? É. É minha namorada, mas ela não sabe. Ela não Ninguém conta pra é minha ninguém, namorada, não, mas negócio que nem vai eu contar. contei pra ela ainda. Mas foi uma certeza tão grande naquele dia ali de que era uma mulher de propósito, era uma mulher firme com Deus. Eu falei, é ela. E Fiquei ainda se ele tranquilo. não me procurou. E não continuou procurei, perto. fiquei na minha. Esperei o tempo dela, que aí foi até Isso foi novembro. depois né? do casamento? Depois do casamento. O casamento foi Foi em no início do março. ano. Isso aconteceu em julho e a gente só começou a namorar lá em dezembro. Mas como é que você ficou sabendo que ela estava no propósito? Porque o líder dela contou pro meu Ah, líder. tá. Ele, Sempre foi, o ele líder, né? buscou os livros, Você não foi né? tentando ela, não? Não. Nem falava, né? A gente nem se falava. Aí quando terminou esse período que eu tinha estabelecido pra mim, a gente começou a conversar, a se aproximar por conta do próprio ministério.
ele era secretário de Parceiro de Deus, eu também. Então Tava a gente mesmo teve aqui. que conversar. Não, ele era acima, eu tinha que prestar contas para ele. Então a gente teve que começar a conversar por conta do Essa ministério. parte eu não lembrava, não, é verdade. Tá vendo? Mulher mais detalhista. Gente, nós temos uma matéria, não tem? Temos sim. A matéria é por que os casais recorrem ao grito em um diálogo. Então fica ligadinho aí, vamos lá de matéria? Eu acho que é porque o principal acho que já é o estresse do dia a dia, que a pessoa já anda estressada com tanto problema, aí já chega em casa a mulher ou o homem sem paciência, aí qualquer motivo, aí é um motivo de grito, de estresse, acho que é pelo estresse mesmo, já vem acumulando. Eu acho que nas vezes que as pessoas estão brigando, o casal está tendo alguma discussão, muitas vezes o grito é uma forma de impor, né? Uma imposição meio que forçada, às vezes a pessoa não quer discutir, não quer manter o diálogo, e aí o grito é uma forma de você tentar vencer, não é o certo, né? Mas muitas pessoas pensam assim, que você gritando você vai vencer uma discussão. Acho que é isso. Boa E aí? posição dele, né? Teve uma boa interpretação aí. Com certeza. Pode fazer psicologia, viu, meu irmão? Acho que você vai fundo nisso aí, você vai ter futuro nesse negócio. Na verdade, gritar não adianta nada, né? Não. Acho que só atrapalha. Na verdade, o grito não atrapalha. O grito, ele prorroga. Porque a discussão não parou. Quando a pessoa grita, como ele falou ali, ele falou uma coisa muito clara. É uma maneira de você impor e você parar, de falar assim, eu não quero discutir. E de você tentar impor e para. Só que não resolveu. Então você prorrogou. Na verdade, aumenta a briga, dependendo da situação. né? Normalmente sim. Por quê? Muito. Aí antes já precisa falar, e piora. Lá na frente, porque você vai ter que conversar de novo. Porque o que não está resolvido precisa ser conversado, dialogado e resolvido. Então o grito, ele muitas das vezes entra nesse contexto para impor, limite, ou a pessoa grita para que o outro só se cale e Estabelece um limite. normalmente acontece muito das mulheres ou até mesmo os homens. O que acontece? Eles incubam aquilo e ficam meses, anos. Mas de repente estoura. Não tem jeito. Então, a pessoa que tem essa prática de usar o grito, de se impor, ele tem que entender que ele não está ganhando, que não está conseguindo alcançar o objetivo, que ele está achando que conseguiu. Lá na frente, vai ter consequência maior. Com Porque certeza. o inteligente é conversar. Isso é uma coisa, Bispo, que a gente conversa muito entre a gente, no meio de uma discussão, a gente pensar, a forma como eu vou falar vai resolver o problema ou, na verdade, vai piorar, vai aumentar? Porque às vezes você quer falar da forma que vai machucar o outro, pra você estar por cima. Então, peraí, mas defender, isso né? aqui vai piorar ou vai resolver? Então, peraí, deixa eu repensar a forma como Mas na eu hora vou da falar. discussão, não tem essa. O pau quebra, entendeu? Você não vai ter essa... para você chegar nesse nível de conseguir falar de uma maneira que você não agrida... Demora muito. Porque no Muito início chão. Porque no início do casamento, você tem a arte de... Não é o cabo de guerra? Porque quem vai vencer? Se você não entende que vocês são um, que nós somos um, e que não existe quem vai vencer, Exato. porque se ele perder, eu perco. Casal perde. É o E a time. gente- só que até nós entendermos isso, fica essa briga. E às vezes o gritar o homem, né? Uma mulher, eu vou gritar pra mostrar que eu mando. E não vai chegar a lugar nenhum, como o Lucas Estabelecer colocou. um espaço, talvez. Vai só atrasar. Você vai atrasar. O que é o certo? Fale. Eu não dou conta de conversar agora. Me dá um tempo para me poder me preparar emocionalmente. Quando a gente vai discutir alguns assuntos, eu e a Priscila, eu não tô com cabeça, eu não tenho, como a mulher falou ali no início, você chega estressado, irritado. Vai discutir um assunto, você vai acabar se impondo e vai gritar, aumentar o tom de voz. Então eu falo, espera, eu não tô legal, deixa eu me preparar pra gente conversar. Isso foi uma coisa que eu Só tive que as pessoas têm que se aprender. prender a esperar. Aí a mulher não aguenta, né? Porque a mulher fala assim, Exatamente. mas pra quê? Por que não? Qual é o problema? Por que Isso você é uma quer? coisa que eu precisei aprender, porque eu tinha... E passa 10 minutos, já passou? Já tá bom? Já tá preparado? Já tá pronto? Já melhorou? Já cresceu? Nossa, ela dá aquela cutucadinha assim, a pessoa Você vai piora. resolver? E aí? Mas geralmente ficar o homem assim. precisa... Vamos dormir assim hoje, Desse então? jeito. Por exemplo, o Alan, ele se resolve ficando quieto.
calado, na dele, e eu não, eu me resolvo conversando, falando, Mas é da até eu mulher. entender que eu precisava esperar o tempo dele se resolver, pra depois sentar, agora vamos resolver do meu jeito também, que eu também preciso conversar. Aí ele tava mais calmo, aí pronto, a gente atendia as duas. Relacionamento é esse, gente. Você teve as ferramentas, agora pratique, né? Agora eu quero saber de vocês dois. Então vocês começaram a se encontrar mais e foi acendendo aquela chaminha assim do interesse, foi aumentando e chegou o momento, quem foi que chamou para namorar, quem chegou, como é que foi isso, como é que chegou o negócio aí, Alan? Então, na verdade, o que aconteceu? A gente tinha estabelecido um tempo de oração e aí veio um voto da igreja de ficar um mês, ninguém na igreja começaria a namorar. Eu não lembrava disso. Foi até estabelecido na época pela Bispa Lúcia e a gente cumpriu mais esse um mês. Mais um mêsinho. Mais um mês. E depois a gente foi orando um mês na igreja, todos os dias de manhã. A gente vinha às 6 horas da manhã, todos os dias orar, todos os dias, nesse um mês. E aí terminou o mês, a gente começou a namorar, passou um ano e pouquinho. Aí eu fui até o pai dela, pedi pra casar com ela, a gente ficou noivo e 6 meses depois a gente casou. E o nosso primeiro encontro. Bom, o nosso primeiro encontro, ele me chamou pra sair e eu costumo falar para os nossos discípulos que foi um encontro bem diferente do que as pessoas buscam fazer. Geralmente no primeiro encontro você mostra todas as suas qualidades, você quer conquistar, você mostra o seu melhor e esconde seus defeitos. Nosso primeiro encontro foi, bom, é o seguinte, tô interessado, mas eu sou assim, a gente expôs todos os nossos defeitos. A gente falou, eu quero que você me conheça antes de você entrar nesse barco. Então você já vai saber onde você tá entrando. Meu Deus do céu, hein? Bem O exposto. que você escutou desse seu marido, hein, mano? Não, eu já era um santo, E pra já quem tava não na igreja. conhece, gente, vou abrir um pouco aqui, já que eu já conheço. O Alan tem essa carinha de santo, que sorrisinho bonitinho. Eu era um anjo. Mansinho, né? Essa cara de Bonzinho. manso. Vocês não conhecem, ele é advogado, bem Não. tosco, entendeu? Calmo, sereno. É um homem assim, bem, né? Porque tem essa carinha de anjinha, de santinha lá, sorrisinho bonitinho, essa carinha. Ninguém sabe que o bicho aí é agressivo, né? Duro, de É olho. tosco o homem. Zé, ele expôs tudo isso Mas pra ele falou pra mim. você que ele era meio brutão? Ele falou, ele deixou bem claro que ele era... Eu não lembro exatamente as palavras, mas ele falou, isso aqui eu não tenho paciência, isso aqui eu não tolero, eu sou difícil com isso aqui. Ele expôs tudo que ele tinha de defeito realmente, né? Que a gente conseguiu perceber. Acho que a grande naquele questão, momento. bispo, dessa conversa foi assim. Eu falei pra ela, olha, eu quero me relacionar pra ter Casar. sucesso, pra casar, Então você pra já foi construir logo nos algo. pontos principais. Já foi já logo nos decidido. pontos. Eu falei, eu quero um negócio pra cima, eu quero que a gente construa uma vida, construa um propósito, cumpra o nosso chamado, faça com que dê É, certo. porque isso é um tipo de diálogo que não é, como a Luísa falou, não é um diálogo muito utilizado por quem quer primeiro mostrar as qualidades para poder já encantar o outro. Eu não queria passar um tempinho com ela, nem namorar, eu não, Mas tá preparado pra eu não tava casar. precisando de uma namorada pra ir E no você, cinema. depois disso, eles foram encontrar com o sogro, para poder, posteriormente, para poder pedir a mão dela. Pedir a mão dela. Aí um ano depois dessa conversa, a gente começou a namorar, aí um ano depois foi que eu fui falar com meu sogro. E quando vocês decidiram casar, e aí, foi tudo bem? Casaram mil maravilhas, apartamento próprio, Não. carrão, Não mesmo. apartamento todo mobiliado. Na verdade, a gente não tinha onde cair morto. A gente Foi- fez o seguinte, a gente foi fé. tinha... foi fé mesmo. A gente tinha a intenção de A casar. fome com vontade de comer. E a gente fez um planejamento de algumas metas que a gente precisava alcançar, como a gente ia alcançar para poder casar e estabeleceu aquilo que era mínimo. Mas a gente não tinha pretensão de esperar um ambiente perfeito, uma estabilidade profissional, financeira, porque a gente entendeu que a gente construiria isso junto. Seria mais fácil construir É. junto. A gente chegou a essa conclusão do que construir sozinho. Aí, quando a gente casou, por exemplo, só eu trabalhava. A Luísa não trabalhava, só fazia faculdade. E aí, Essa foi Deus. faculdade, até a faculdade da Luísa. né? Terminou, faculdade. graças a Deus. Graças a ano Deus, né, passado. Luísa? Graças Meu a Deus, Deus. fechou o quê? Formou em quê? Direito. Direito. Meu Deus, 2 advogados agora. Agora você tá preparado, Daniel. Agora tá pau a pau a conversa agora. Agora você tá enrolado. Agora Tinha que ser advogado. Tá né? nivelado.
Agora é réplica. Agora vai começar. Réplica, tréplica. Tréplica, agora o negócio ficou bom, entendeu? Tá certo. E vocês persistiram mesmo com as dificuldades? O que seus pais falaram? Porque normalmente num momento como esse, os nossos pais, que não, né, muitos não são cristãos, não entendem essa atitude de fé, acham que é loucura, né? Com certeza. Eu vou casar, não tinha nada. Hoje, bispo, olhando, falando a verdade, eu acho que foi um pouco de loucura e um pouco de fé ao mesmo tempo, entendeu? Assim, você voltaria atrás da sua decisão? Jamais. Mas a gente teve que ter muita fé e posicionamento. Ousado. O que acredito que a gente não teve problema com a família foi porque a gente foi muito posicionado diante da família. A gente não ficou assim, a gente está pensando se vai dar certo. Não, a gente chegou com uma decisão, com um posicionamento, a família auxiliou naquilo que Então não podia. foi loucura, foi só fé. Vou ensinar uma coisa para o pessoal de casa entender, deixa eu explicar uma coisa para você. Fé e loucura, a gente costuma olhar a situação e achar que é meio louca. Mas pra a quem fé tá é de loucura. fora, às vezes, né? A fé é loucura, mas o que acontece? Loucura é aquilo que a pessoa fez e ela não faria novamente. E como você falou, você voltaria atrás? Faria? Não. Você faria diferente? Não, faria de novo, de um jeito. Então isso é fé. Então foi fé. Entendeu? Porque as pessoas confundem esse negócio, porque quem está te assistindo em casa pensa assim, então quer dizer, ele falou que foi loucura, quer dizer, então ele não faria de novo. Não, mas você falou, você faria de novo? Faria. Então é fé. Eu tava com 25 anos, a Luísa com 22 anos, a gente tava A novo. gente era novo e essas dificuldades que a gente passou, tanto para casar em si, que a gente tava com tudo certo pro casamento e 3 meses... 4 meses antes. 4 meses antes, a gente ficou sem nada pro casamento, teve que levantar tudo do zero e só ele trabalhando. E aí depois, dentro do casamento, tudo que a gente passou, a gente era muito novo, então a gente fez com que a gente deixasse de ser menino para virar homem, para virar mulher, né? Então trouxe uma maturidade. E qual foi a primeira briga de vocês? A primeira. No namoro? Lua de mel foi maravilhosa? Pois Depois, é, como no foi? namoro, bispo, a gente, como eu No falei, namoro a gente brigou muito. a gente teve essa questão de mostrar tudo no início, de não ficar usando máscaras, e a gente tinha uma decisão. A gente vai fazer dar certo. Nosso relacionamento pode estar o pior. A gente vai fazer ele virar. A gente vai fazer dar certo. Então, no namoro, a gente brigou muito. No namoro, a gente tinha muitos atritos e a gente fazia de tudo e resolvia e crescia. Aí, no noivado, no casamento, foi mais leve. Porque a gente se dispôs a fazer isso antes. Mas com certeza vocês tiveram alguma briga depois Sim, do casal. no casamento, Porque sim. vocês Várias. mesmo convivendo, Não à distância, conhece o 100%. namoro, quando namorar junto, Exatamente. tem Aí as você manias, as práticas, os hábitos de cada um, da família que você traz, a cultura, Totalmente ela diferente. começa a dar um confronto. Eu acho que a maior dificuldade que a gente teve foi isso, de saber que a forma do Alan se resolver era diferente da minha forma, de saber que ele precisava se calar, que eu não podia ficar ali em cima dele falando, insistindo, senão a briga ficava enorme. Essa para mim foi a maior dificuldade, o maior desafio. Na minha família não tinha esse negócio de sentar, conversar, então era tudo muito novo. Na hora que eu comecei a ter que sentar e conversar, e ela falando, eu, Jesus, isso é E na difícil. família Eu sei como é que é. dele- Lá em casa, meu pai era o seguinte. Meu pai lá em casa... porque hoje em dia tem esse negócio que tô mal, tô me sentindo bem, eu tô magoado. Hoje em dia o pessoal tem muito esse lado emocional, tem um psicólogo. Lá em casa tinha um psicólogo, era um cinto. Era o psicólogo lá de casa. Então eu falava assim, pai, eu tô me sentindo... eu tô magoado, porque o senhor falou o negócio, tô magoado. Não tem essa fulano. opção, né? Pai, não, vem cá que você vai falar com o psicólogo. Não, já resolvi. Já tô bem. Já No caso, passa. O psicólogo era um cinto, entendeu, meu irmão? Era um cinto, era um chicote, entendeu? Então assim, nós já tinha esse negócio. Aí você falou, não tinha esse negócio. Não Quando tinha. eu casei com a Priscila, já tinha todo esse lado já trabalhado, ela já estava terapeutizada, já sabia dialogar. E eu não. Não, às vezes era tão, assim, diferente, que a gente tinha uma briguinha, e pra mim tinha sido uma coisa pequena, bem pequena mesmo, eu nem ligava. E eu ia falar com ela como se nada tivesse acontecido. Ela, você acha que não aconteceu nada, não? Eu falei, o quê? Eu nem lembrava mais o que era. Mas pra ela, Era tinha grande, que sentar, né? conversar
não tinha conversado, não tinha ajustado, ainda estava pendente. Para mim, eu já estava lá na frente, nem lembrava mais o que era. E aí eu fui aprendendo que era importante para que a gente pudesse ter uma boa comunicação, sentar, escutar. E até hoje... E até hoje é do mesmo jeito. Escutar. Que o grande problema de um casamento, de um relacionamento, é que são duas pessoas totalmente diferentes, Sim. que vieram de culturas diferentes e um cônjuge não aceitar Que o outro é diferente. que o outro é diferente. Então é muito complicado isso. Porque para ela algo grande, para você é algo pequeno. E como é que foi o financeiro? Bispo, então, como eu falei, quando a gente casou, só eu trabalhava. Uns 6 meses depois, a Luísa começou a fazer um estágio, que ela estava na faculdade. 1 ano depois, ela foi chamada num concurso que ela tinha passado em primeiro lugar nesse concurso. Demorei 1 ano para ser chamada. Aí depois que ela entrou nesse primeiro concurso, aí as coisas foram se ajustando. Mas até então eu trabalhava em 2 lugares diferentes. Chegava em casa, muitas vezes ela tinha que colocar uma bacia de água quente para mim, de tanto que eu tinha andado o dia inteiro para descansar o pé. No começo foi muito difícil, só que a gente foi vencendo. Pensaram em separar algumas vezes? Bispo, a gente tinha decidido que a gente ia fazer dar certo. E a gente também aprendeu que todo dia a gente ia ter um motivo para querer separar. Então a gente falou, não, o nosso casamento pode estar o pior possível, a gente vai virar ele, a gente vai pagar o preço, porque também não é só estar casado, que a gente vê nas gerações dos nossos avós. Por exemplo, meu avô foi assim, minha avó, eles permaneceram juntos até minha avó falecer, mais de 50 anos de casado, só que um em cada canto, né? E a gente, não é só estar casado, é ter um bom casamento. A gente vai pagar o preço para fazer ele ficar bom. Entendi. É um desafio, né? E planos, quais são os planos de vocês pro futuro? Bom, o próximo passo agora é ter filhos, né? A gente ainda não tem filhos. Que aí é a próxima, próximo estágio. dilema também, né? Quando vai ter, quando não vai ter, a mulher quer ter logo. E eu, apesar de saber que em alguns momentos não era o momento ainda, esperando, mas aí depois vem aquela necessidade, aí já a cabeça do homem pensa já no financeiro e como é que a gente vai fazer isso. Não tem jeito. Mas é Tem um que passo ser de fé igual quando também. vocês casaram. Na fé. 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 Filho, se você pensar demais, você não tem não. É Se assim você que fizer as funciona. contas, botar no papel, você não tem. Filho é fé. Nós tínhamos uma pastora que dizia que não ia ter filho nunca. Queria nunca, tinha o menor desejo. Hoje já tem e falar que é aquela questão. Já quer o já próximo. fala assim, como é que eu vivia sem? Entendeu? Filho é desse jeito. É verdade. A gente, quando a gente é família, fica tranquilo, tudo dá certo. E Deus tem aliança com a gente, né? Amém. Deus protege a gente, porque Deus protege quem tem aliança com Ele. Com E certeza. Deus protege o homem que tem aliança com Ele. O pai de família, o sacerdote. Então vai em fé, fica tranquilo. E vai dar tudo certo, né, amor? É verdade. Agora, nosso programa está chegando ao final, mas antes disso eu quero dar uma oportunidade para o Alan fazer uma declaração ao vivo aí para a Luísa. Ela Com certeza. Agora, qual câmera? Aqui? fica aqui, com o Vitor pode... É você, ela aí. fica à Não é pra vontade. câmera não, é pra mim. Aproveita. Então, quero dizer que nesses 7 anos e meio foram grandes desafios, mas com a graça de Deus, com a ajuda de Deus, nós vencemos. E é muito bom ter você do meu lado todos os dias. Te amo. Te amo. É É isso aí, casal. Obrigado pela presença de vocês aqui, abrir um pouquinho da vida de vocês, contar um pouquinho do testemunho. Obrigada, Luísa. Obrigada, Alan, pelo carinho de agradeço a estarem aqui. oportunidade. Né? Pessoal de casa, mais um programa feito especialmente para você, com mais um casal aqui que abriu um pouquinho da sua intimidade. Vencendo, prevalecendo, isso. diante de tudo, agindo em fé. Exatamente. É isso daí, tá? As ferramentas para você vencer o seu casamento. Fica na paz, até o nosso próximo programa Amor Diário. Tchau.